a ideia da nossa categoria contas de usuário e segurança familiar, já que estudamos aqui quais são os tipos de contas de usuário e também o significado de cada uma delas. Mas dentro dessa categoria, nós encontramos aqui um recurso chamado controles dos pais, que diz configurar controles dos pais para qualquer usuário. Seria a ideia então do controles dos pais. Vamos estudar esse item bem importante. Como o próprio nome indica, controles dos pais permite a princípio a ideia teórica que os pais controlem o que os filhos utilizam no computador. Essa é a ideia inicial que tu tem de um recurso chamado controles dos pais. Que os pais possam controlar o que os filhos utilizam no computador. Nesse ponto não tem tanto problema. Mas observa, quando eu digo isso, parece que é só isso. Só os pais controlarem o que os filhos utilizam no computador. Na verdade, não é bem assim, porque não precisa ser necessariamente pai em relação a filho. Eu posso usar o controle dos pais e, de repente, quem vai ser o controlador é um tio e aí quem vai ser o controlado é um sobrinho. Pode ser. Quem vai ser o controlador é o dono lá do escritório que eu trabalho, o chefe, e quem vai ser o controlado é lá o funcionário, o colaborador. Pode ser. A ideia do controle dos pais, a princípio, foi criada com menção para que os pais possam controlar o que os filhos utilizam no computador. Mas a forma de uso disso não precisa estar atrelada obrigatoriamente a pai e filho. Claro, vamos observar quais são os recursos mais importantes que nós temos no controle dos pais. Percebe? Eu já entrei no controle dos pais aqui, estou te mostrando, e basicamente nós precisamos lembrar que o controle dos pais pode ser usado para configurar 3 elementos fundamentais: limites de tempo, jogos e também permitir e bloquear programas específicos. Observa, limites de tempo, jogos e permitir e bloquear programas específicos são os itens mais relevantes que eu encontro aqui no controle dos pais, dos quais, claro, eu vou explicar individualmente para ti cada um. Percebe que no meu caso, como eu quero controlar através do controle dos pais, limites de tempo, jogos e permitir alguns programas, ou até bloquear alguns programas, no meu caso está desativado. Então eu vou acessar aqui uma conta de usuário da qual eu quero controlar. Eu, como administrador, quero controlar o controle dos pais para conta usuário padrão. E aí está desativado, observa, para limites de tempo, para classificação de jogos e para limites de programa. Desativado. Eu vou ativar e vou configurar. Vou começar essa ativação por limites de tempo, que, como o próprio nome diz, pode limitar o tempo que alguém vai utilizar o computador. Então eu, como pai, estou preocupado com o tempo que o meu filho utiliza o computador. E eu quero indicar que ele só pode usar o computador de tal hora até tal hora na segunda-feira. Na terça-feira, o horário é outro, de tal hora até tal hora. Como é que eu vou fazer isso na prática? Bem, vamos acompanhar comigo então. Quando eu clicar aqui em limites de tempo, surge uma grade de horário como essa que tu está enxergando, que diz: controlar quando Caroline usará o computador. Clique e arraste as horas que deseja bloquear ou permitir. E ali vem uma grade de 0 hora até 24 horas. E domingo até sábado, com 7 dias da semana. Quando eu for clicando e arrastando, ou simplesmente clicando nessas posições, onde ficar azul é considerado horário bloqueado. Onde ficar em branco é considerado horário permitido. E aí tu vai definindo quais são os horários que no teu caso, no meu caso específico, claro, a minha filha pode utilizar ou não o computador, porque eu vou usando o controle dos pais para definir limites de tempo. E olha como é simples, basta clicar e arrastar. Onde for ficando em azul é horário dito bloqueado, onde for ficando em branco é horário permitido. E aí tu pode então utilizar esse recurso para limitar o tempo de utilização do teu filho no computador. Essa é uma primeira hipótese. A segunda hipótese de usar o controle dos pais é em relação a jogos, ao uso e restrição de jogo. Nessa ideia, aqui aparece dizendo assim, ó, permitir jogo sem classificação. Uma outra opção, bloquear jogo sem classificação. Se eu escolher bloquear jogo sem classificação, isso quer dizer,
Se tiver um jogo que não tenha uma classificação etária, já não vai permitir, porque eu pedi para bloquear jogos sem classificação. E se um jogo tiver uma classificação etária, ele vai respeitar o nível de classificação que eu indiquei para o controle dos pais. Porque aqui eu posso indicar um nível de classificação. Por exemplo, eu vou escolher classificação adolescente. Adolescente. Isso significa que se a minha filha agora tentar jogar um jogo que esteja com a classificação adulto ou somente para adultos, ela não consegue. Porque eu limitei o uso de jogos em relação a bloquear jogos sem classificação. Então posso permitir eu bloquear, mas eu quero bloquear, não quero permitir que jogue algum jogo sem classificação etária. E dentro dos jogos com classificação etária, eu ainda disse que podia ser só até adolescente. Se for adulto, já não vai permitir. Então eu posso também controlar o uso de jogos pelo meu filho no computador. Além de dar limites de tempo, também dou limite no uso de jogos. E a outra...